Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Avisala Convida a oportunidade da gente tratar de um assunto bastante espinhoso na educação, que é o lugar do corpo na escola. Como é que nós, educadores, vemos a movimentação das crianças, a mudança de posturas, como que elas usam o corpo no cotidiano escolar. Então, em muitas situações, o corpo parece um empecilho para a aprendizagem. A gente imagina que as crianças só aprendem sentadinhas, quietinhas. E uma outra coisa que a gente faz muito na escola e que revela a nossa concepção sobre a movimentação das crianças é o uso das filas. E a gente está falando de um uso que é para tudo. Então, acho que todos nós já vivenciamos alguma rotina escolar em que as crianças são colocadas para se deslocarem em fila, para irem de um espaço a outro da escola, para descerem para o lanche, para irem para a aula de educação física, para fazerem qualquer tipo de atividade, para receberem o lanche. E aí, o que acontece com o corpo das crianças nesses momentos de fila? O que a gente está dizendo para elas sobre como é que a escola vê o corpo? A fila, ela é uma forma da gente se organizar para esperar a nossa vez. Então, logicamente, alguns educadores argumentam, se não tiver fila, as crianças não aprendem a se comportar nas práticas sociais que envolvem a necessidade da gente esperar, que está na minha frente, que eu tenho que esperar a minha vez, que, enfim, que há necessidade da gente se organizar no espaço, respeitando os outros. Então, a gente vai problematizar um pouquinho essa questão do uso da fila. Em primeiro lugar, cada vez mais as práticas sociais têm se desvencilhado das filas. Então, se a gente hoje vai no banco, a gente tem uma senha, a gente pode sentar e esperar. Existe também a noção da prioridade, ou seja, nem sempre quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro, porque você tem pessoas que têm mais dificuldade de esperar, ou mais dificuldade de locomoção, que precisam ser atendidas primeiro. Então, a gente precisa refletir muito quando a fila é realmente necessária, ou quando ela acaba fazendo parte simplesmente de uma prática tão tradicional e tão arraigada que a gente não reflete. Afinal de contas, por que a gente faz fila na escola? E eu acho que este é o ponto mais importante. Assim, a gente tem que observar e dar a intencionalidade a essa fila. Será que ela é realmente necessária? Em que situações ela é realmente necessária? Porque, veja, eu tenho várias outras formas de me organizar no espaço para esperar a minha vez ou para entender que vai um de cada vez. Até que ponto a gente está trabalhando essas questões com as crianças? Ou seja, muitas vezes a gente propõe para as crianças se organizarem em fila de uma maneira muito autoritária, ou seja, a gente não ajuda as crianças a pensarem em como elas podem usar a corporeidade delas para se organizarem no espaço. Então vamos lá, a gente vai de um espaço ao outro, vamos descer para o pátio. Qual é a tendência dos professores, né? É a tradição escolar mesmo. Se as crianças não descerem em fila, elas vão descer correndo, um vai atropelar o outro, vão se bater, vão se machucar, e a gente coloca todo mundo em fila. Bom, se a gente não trabalha com as crianças para que elas pensem qual é o melhor jeito de se deslocarem de uma maneira harmônica, que ninguém vai se machucar e que não necessariamente precisa ser em fila, porque a fila também gera vários problemas de empurrões. Às vezes o professor está falando lá na frente, eu estou aqui atrás na fila e eu tenho que me deslocar da fila ou ficar disputando quem vai na frente. Então, se a gente observar também os nossos deslocamentos pelos espaços urbanos, quando a gente vai no metrô, no trem, existem momentos que a gente precisa sim perceber que tem uma organização de um na frente do outro, que a gente forma uma fila para entrar na plataforma do metrô, mas tem vários momentos que a gente se desloca nesses espaços com muita gente de uma maneira que não é em fila, ou seja, a gente percebe onde é que está o espaço do outro e a gente se coloca nesse espaço de uma maneira respeitosa. Então, logicamente que a gente precisa trabalhar isso às crianças, que elas percebam que a corporeidade tem também uma dimensão ética, ou seja, o meu corpo ocupa um espaço e eu preciso perceber que tem outras pessoas ocupando esses mesmos espaços. Então, a gente pode se organizar de maneiras bem harmônicas, considerando a necessidade do outro, até essa noção de prioridade, que às vezes se eu estou
na fila primeiro para ir no banheiro, mas tem alguém mais apertado, eu posso dar a minha vez, porque eu percebo a necessidade do outro. Então, a fila como algo que é simplesmente para disciplinar esse corpo das crianças, para imaginatoriamente, né? Porque na realidade a gente não consegue controlar muito bem. Os educadores acabam tendo muito desgaste emocional, físico, da voz, para ficar obrigando as crianças a ficarem em fila. Porque a fila realmente, em muitas situações, ela não é um comportamento motor, corporal inteligente, né? Ela dificulta. Descer uma escada numa fila é uma coisa muito perigosa, porque se um tropeçar e cair, já viu o que vai acontecer, né? Então vamos pensar em outras formas de organizar as crianças e também de problematizar essa organização no espaço. Acho que isso é o mais importante. Como é que a gente consegue que elas próprias percebam como elas podem criar soluções para se deslocarem no espaço, para se organizarem para receber o lanche, ou para se organizarem para fazer uma atividade, e que isso seja tematizado, isso tenha intencionalidade, e não seja uma prática não refletida, que simplesmente revela essa dicotomia entre corpo e mente, e a escola acha que as crianças, né, essa tradição escolar, acaba achando que o corpo controlado é o corpo que aprende. E a gente está falando de um corpo que precisa ser reflexivo, que tem a dimensão ética da comunicação, da vida social de fato, né? Então a gente vai proporcionar um desenvolvimento muito mais pleno das crianças quando elas param para pensar como é que meu corpo está se colocando no espaço. E isso muitas vezes não é trabalhado na educação física, porque a educação física vai trabalhar com práticas corporais, jogos, brincadeiras, mas esse deslocamento pelo espaço, né? Como é que eu sento, como é que eu me desloco pela sala, pela escola. Eu acho que a gente precisa pensar esse corpo nessa dimensão também, dessa dimensão da vida social e do uso dos espaços. O outro ponto que a gente precisa olhar para a questão da fila são os tempos de espera na escola. Quanto tempo de espera a gente está criando nas atividades ou na transição das atividades? Será que eu preciso ter um serviço de merenda que exija realmente esse tempo? Como é que eu faço rodízio entre as turmas, por exemplo? Várias escolas já têm algumas soluções para isso, né? O tempo de espera ele tem que ser o mínimo possível na escola. Em algumas situações ele é necessário por conta da transição das atividades. O que a gente tem pensado? Que esse tempo de espera ele pode ser um tempo ativo. Ele pode ter atividades que as crianças estão aprendendo coisas, estão se desenvolvendo. Então, será que as nossas filas em excesso não tem relação com a nossa dificuldade de criar modos de atender as crianças que tenham menos espera? Quando a gente precisa ter essas esperas, a gente faz esperas confortáveis, que na verdade são formas da gente se organizar e de ocupar mesmo o nosso tempo de uma maneira criativa, conversando com outro, lendo uma revista, fazendo um desenho, observando algo, né? Estou lá envolvido com a minha atividade, em algum momento alguém me chama, agora é a sua vez, eu não preciso estar lá à toa esperando a minha vez. Então acho que isso também é bem importante quando a gente pensa nessas questões de gestão da movimentação das crianças nas escolas. Queria agradecer novamente e me despedir de vocês. Até uma próxima.